Oi pessoal, Lauren aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o item mais antigo e um dos mais importantes da maquiagem, o nosso queridinho batom. Vamos lá? Antes de começar a falar dos batons de fato, eu quero contar para vocês de uma forma breve a história do batom, até porque é muita coisa para ser falado. Então vamos lá. No Egito Antigo, o batom era feito com pozinho de pedras como ocre vermelho e gordura animal. E lá naquela época, o batom era sinônimo de status. E não só as mulheres usavam batom. Lá no Egito Antigo, a maquiagem transcendia o fator gênero. O que hoje em dia a gente consegue ver também de forma muito frequente, né? Uma pena que as gerações posteriores fecharam um pouquinho a mente. Na Grécia Antiga, quem usava o batom eram as prostitutas, como uma forma de rotular e diferenciar elas das mulheres respeitáveis. No século XVI e também na Grécia Antiga, os batons eram feitos com raízes, plantas e com cera de abelha, além da gordura animal e os óleos também, das amêndoas e tudo mais. Tudo era feito ali de uma forma muito natural. E eu costumo dizer que essa é a primeira forma da maquiagem, vem da natureza. A gente não tinha naquela época ciência, tecnologia, cosmetologia como a gente tem hoje. Com todo esse aparato, todas essas máquinas, ferramentas, estudos, para ter um batom na sua bolsa de maquiagem. No século XVI, a rainha Elizabeth I popularizou o batom vermelho com o rosto branco, como todos nós sabemos. E já nos anos de 1700, as mulheres que usavam batom, principalmente, eram chamadas de bruxa, porque para a cultura ali daquela época, quem usava batom usava com o intuito de seduzir homens e com a intenção final de levá-los ao casamento. Uma coisa que não tem nada a ver, né, gente? Ninguém usa batom só para seduzir homem, a gente usa batom para se sentir bonita. No final de 1800, Guerlain, uma marca francesa que existe até hoje, iniciou a comercializar o batom em pequenas farmácias, assim como o blush, ou o rouge, como era chamado na época. Mas só em 1911 o batom tomou forma como nós conhecemos hoje, no tubo giratório. E foi Bourjois que começou a comercializar o batom dessa maneira que é conhecida até hoje. Esse primeiro tubo giratório que foi lançado, que foi comercializado, o batom, era um tubo de metal. E vale falar que durante a Segunda Guerra, os tubos de metal foram substituídos por tubos de plástico, para ter a munição, todos os materiais que as nações precisavam para ir ao combate. Agora, chegando um pouquinho mais perto dos nossos dias atuais, o batom estourou e foi utilizado de uma maneira mais frequente a partir dos anos 50 a 60, onde as meninas popularizaram o batom vermelho e usavam sem medo de nenhum rótulo, o que é muito bacana e mostra pra gente que ali era o início da libertação da mulher de certas amarras, como tinham nos anos 20, nos anos 10. Bom, agora a gente vai falar sobre os tipos de batom. Essa foi uma breve pincelada aí na história desse item de maquiagem, que é muito rica. Se fosse para eu falar, eu ia passar aqui mais de hora só comentando sobre cada ponto histórico do batom. Bom, inicialmente a gente tem 3 tipos de batom. O batom em lápis, esse é um tipo único de batom. Temos o batom líquido e temos o batom em bala, no tubo giratório que eu falei anteriormente para vocês. E cada um desses tipos de batom vai ter um acabamento diferente. Então assim, nós temos 3 tipos de batom. O que vai mudar entre cada um deles é o acabamento. Por quê? Porque aí sim existem uma infinidade, uma diversidade de acabamentos, de finalizações de batom, de efeito que esse batom vai dar na sua maquiagem. E cada efeito desse muda de acordo com o seu estilo, do que você gosta mais de usar. Vamos começar com o primeiro efeito, o primeiro acabamento, que é o clássico.
o efeito cremoso. O batom cremoso, que é esse aqui, batom em bala que a gente fala é nesse tubo giratório, é um batom que tem um efeito mais brilhante, hidratante, que desliza com facilidade na sua boca. Para quem tem aquelas códigos de barra que a gente chama, talvez seja um batom que escorra um pouco, porque ele tem uma emoliência muito forte, muito grande. Então, talvez não seja um batom legal para quem tenha muitas fissuras na boca, porque acaba que o batom ali pode derreter, né? E pode borrar e tudo mais. Em contrapartida, a gente tem o batom mate, que é o batom de toque seco. Grande parte dos batons em bala são em mate, mas a sua maioria vem na forma líquida, porque você passa com facilidade e depois ela seca. Diferentemente de um batom mate em bala, geralmente esse tipo de batom aqui, como ele já é muito seco, você tem uma dificuldade de aplicar na sua boca. Então, o batom líquido com o efeito, com o acabamento mate, que é o acabamento opaco, sem brilho, é muito mais fácil de você passar. Aí a gente tem já uma forma de facilitar a vida do consumidor, que é muito legal. Em seguida, a gente tem o batom satin, ou seja, satinado, acetinado. Esse batom fica entre o mate e entre o cremoso, ou seja, ele não tem um acabamento nem tão seco e nem tão hidratante, nem tão cremoso. Ele tem uma consistência durinha, mas não chega a ser difícil de passar. E o brilho dele é como se fosse realmente acetinado. Ele tem uma leve opacidade, mas também tem um fundo brilhoso ali. Então você não sabe se ele é totalmente seco ou se ele é totalmente cremoso. Ele fica ali entre os dois. Além disso, a gente também tem o batom vinil. Mostrando assim, parece que todos eles são iguais, mas quando você passa na boca, é diferente. Esse batom vinil, ele é como se fosse um batom muito mais cremoso. Sabe a forma clássica que eu falei para vocês de batom cremoso? Você passa, ele é super hidratante, ele deixa um brilho bacana na boca. Então, o batom vinil vem com uma cremosidade maior ainda, com um brilho maior ainda. É um batom muito bonito para fazer efeito de fotografia, mas não é um batom que eu recomendo ou que eu gosto de usar, por exemplo, em festas, porque ele sai com muita facilidade. Aliás, cada batom desse, cada acabamento, tem também a sua própria durabilidade. O batom mate, obviamente, vai durar muito mais que os batons cremosos, porque como ele é sequinho, ele não vai sair com tanta facilidade, uma vez que até para você passar ele, aí já é um pouquinho difícil, né? E por último, a gente tem o batom com efeito cintilante. Esse batom cintilante é aquele que tem brilho, glitter e que tem assim um leve efeito furta-cor na boca. Não é um batom para você passar ele na boca completa, mas sim um batom para você fazer efeito de luz e sombra. Exemplo, você vai para uma festa e vai usar um batom roxo. E aí você quer colocar um brilho a mais na boca, mas não quer um gloss líquido, certo? Que gruda, que prega. Você pode pegar um batom cintilante da mesma cor do batom que você está usando e aplicar só no centro da boca, porque aí já dá um efeito diferenciado, já tem um ponto de luz e até amplia a boca também. E aí, com isso, a gente entra no gloss, que não chega a ser um batom, né? O gloss é um verniz, no caso, que você passa na boca para deixar a boca mais brilhosa e com um aspecto molhado. Esse aspecto molhado na boca, ele dá a impressão de dilatação. Por isso que às vezes você passa um batom e vê a sua boca do tamanho real. Mas quando você passa um gloss, você sente que a sua boca aumenta. Aliás, o que está muito em alta, super na moda, são os gloss que tem o ácido hialurônico para realmente dar um volume a mais na boca, potencializando assim o acabamento, o efeito do gloss labial. Então nós temos aqui vários tipos de batom, várias cores, vários acabamentos, o que é muito legal pra gente, porque dependendo da ocasião que você vá, você pode trocar de batom, você pode brincar.
Inclusive, existem batons que você consegue até mesmo usar como sombra, que são os batons líquido mate. Claro, existem alguns que você consegue fazer um trabalho de esfumado legal nos olhos e outros não. Isso aí depende de teste. Voltando para a história do batom, inicialmente as cores mais populares eram o coral, bem clarinho, o vermelho, que também tinha ali toda aquele rótulo, aquela imagem assim, onde as mulheres que usavam talvez não fossem mulheres respeitáveis e tudo mais. E a cor que eu queria muito conversar aqui com vocês, mas ainda não tive a oportunidade, agora estou tendo. O Burgundy. Burgundy significa Bordeaux. É uma união ali de um vermelho com leve azulado, como se fosse uma cor de beterraba. O Burgundy foi popularizado nos anos de 1920, especialmente entre as atrizes e até mesmo os atores que usavam para fazer, teatro, cinema e tudo mais. Essa cor Burgundy é extremamente famosa e é assim uma cor atemporal, clássica de verdade. Nunca sai de moda mesmo e é muito usada até hoje em países como a Europa, porque é uma cor fria. Não é uma cor que transmite tanto calor como o vermelho. Inclusive, tem uma curiosidade aqui que eu gosto de trazer para vocês. Eu estava esperando esse momento. Para quem assistiu a série Peaky Blinders, a gente consegue ver a mudança da maquiagem da primeira até a última temporada. Em que sentido? A série se passa na Inglaterra nos anos 20. E com o passar dos anos, 1923 até 1926, a gente consegue ver as mulheres partindo de não usar maquiagem até o uso da maquiagem. Como a maquiagem naquela época consistia na sobrancelha, no lápis preto e no batom, a gente consegue ver muito na série o batom Burgundy, o Bordeaux. Já no núcleo dos Estados Unidos, nas 2 ou 3 últimas temporadas, a gente consegue ver ali a Anya Taylor-Joy, que é a estrela que faz o núcleo americano, sempre com o batom vermelho, porque nos Estados Unidos, ainda nos anos 20 e 30, o vermelho também já era muito popular entre as meninas novas. Como o personagem dela não é de uma mulher tão madura, e sim como se fosse uma adolescente, uma jovem, a cor que ela usa mais é o vermelho bem vivo, diferente das mulheres de mais maturidade, com uma idade já a mais de Birmingham, que usam o Burgundy. Bom, hoje a gente vai embarcar um pouquinho aí nessa vibe dos anos 20 e a gente vai fazer uma aplicação inusitada de batom, que hoje em dia já não fazem mais. Lá nos anos 20, tinha uma atriz muito famosa chamada Clara Bow. E ela popularizou o que a gente chama de Cupid Lips, ou seja, os lábios de Cupido. Tinha uma aplicação bem diferente e que hoje em dia as pessoas quase não fazem, porque existem os pincéis, os aplicadores certos de batom. Eu já fiz aqui no canal a boca degradê dos anos 2000, anos 90, já falei sobre os anos 80 com o batom rosa. Então hoje a gente vai lá para os anos 20 com o nosso batom Burgundy. Esse é o meu batom mais novo, Burgundy, da Lancôme. É o 507 Mademoiselle Lupita. É um drama mate, um batom com toque seco. Mas, como todos os batons da Lancôme, até mesmo os que têm o acabamento mate são muito macios. Então, agora eu vou ensinar para vocês como as mulheres nos anos 20 aplicavam batom. Bom, galera, o que era muito popular na época é uma aplicação extremamente simples. Você não aplicava o batom direto na sua boca, você usava o seu dedão. Então, a gente pega aqui o dedão, mela no batom, carimba aqui o seu dedão com o batom e faz um desenho como se fosse um X aqui no arco do cupido. Inclusive, por isso que é lábios de cupido, né? O nome dessa técnica. Porque você vai enfatizar e vai ficar como se fosse um coraçãozinho. Então, vamos lá.
agora é só fazer do outro lado. Não vai ficar assim. Agora a gente vai acertar a boca usando a pontinha do batom. E aí, para quem gosta de fazer isso com o pincel, tá liberado, pode fazer. Como esse batom é meu mesmo, então eu vou fazer com ele. A aplicação terminada, para algumas pessoas pode não parecer nada demais. Mas a principal ideia é deixar a boca como se fosse um triângulo. Vocês podem ver aqui que o meu arco do cupido está bem em cima. E aqui, quando eu vou fazendo o desenho da minha boca, eu vou caindo mais. Ela não vem até aqui, onde seria a minha boca de fato. Ela vem caindo mesmo, formando como se fosse um arco, por isso que é Cupid, né? É algo relacionado assim a arquinho, a cupido, a um coração de fato. E aí, a gente não tem aquela boca que é bem preenchida como nos dias atuais. A gente tem uma boca que é mais desenhada, mais arredondada, mais boleada. Eu acho essa técnica muito legal, muito bonita e muito clássica também. Para usar com um batom burgundy, como esse que eu mostrei, com essa cor que é super sofisticada, fica incrível. Eu não sei vocês, mas eu adorei essa técnica e é uma das primeiras vezes assim que eu faço. Já testei antes, mas valendo mesmo, é a primeira vez que eu faço. E eu achei super bacana e me sentindo aqui como Clara Bow. O que vocês acharam? Me contem nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falei rapidamente aí sobre a história do batom, mostrei para vocês os tipos de batom e eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque, olha, falar sobre batom não é tão fácil quanto parece. Aliás, eu adorei trazer para vocês essa técnica de Cupid Lips da Clara Bow lá dos anos 20, porque eu adoro tudo que envolve aí viagem no tempo e eu acho que vocês já perceberam isso. Já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like e ativando as notificações, que semana que vem tem muito mais por aqui. Então, beijinhos com uma boquinha de cupido. Tchau, tchau!